solicitação de compra para a ordem de compra. Vamos imaginar que a empresa tenha dois departamentos, o estoquista e o comprador. O estoquista utiliza a solicitação de compra, ou seja, é um documento interno da empresa, entre departamentos. Então, o estoquista pede a solicitação, nós abre uma solicitação de compra para o comprador. Eu preciso repor no meu estoque tais produtos, certo? Então, ele vai lá, coloca o nome dele, né, quem está requisitando, e a relação dos produtos. E aí, o comprador vai aprovar ou recusar, certo? Então, uma vez aprovado, ele efetua a compra, e aí, uma vez que chegou a compra, ele dá a entrada e registra essa compra no estoque. Ok? E, por último, a configuração do SPED fiscal. E aí você só precisa cadastrar o contador responsável e definir aqui qual é o tipo de pagamento da atividade da empresa. Okay? Essa é a parte principal de configuração da empresa. Tá? Então, o sistema. E aqui eu tenho todas essas parametrizações pré-definidas e eu só vou lá e vou alterar de acordo com a minha necessidade. Sim, com certeza. Depois eu vou te mandar. Agora, nós vamos falar sobre a parte da configuração das condições de pagamento, que são configurações da parte financeira. Ok? Essas configurações, elas se encontram no módulo financeiro. Ok? E aqui eu tenho as condições de pagamento, as operações e os meios de pagamento. São só essas três rotinas que eu devo configurar. Por padrão, nós temos uma coisa chamada configurar a operação, que eu devo deixar parametrizado da seguinte forma. Por padrão, o sistema vai manter dessa forma. Quando é saída, seja com contas a pagar ou à vista, essas duas funções elas precisam estar habilitadas. Quando é entrada, aqui precisa estar desabilitado. Quando for cheque emitido, também. E aqui eu vou deixar desabilitado, e adiantamento de cliente também. Então, essa parametrização já está pronta, não será necessário mais fazer, ok? Então, é uma configuração de operação. Por que existe isso? Porque eu tenho condições, por exemplo, de fazer com o título do contas a receber se transformar em contas a pagar. E essa rotina, ela é definida na configuração da operação financeira. Então, da forma como está aqui, o sistema já está habilitado a fazer corretamente a configuração. Ou seja, entrada, né, créditos na coluna de entrada, débitos na coluna de saídas. Okay? Então, isso aqui já está pronto. Aí eu tenho as condições de pagamento definidas no sistema. Essas condições de pagamento, elas são condições que já vêm pré-cadastradas. E eu posso ir alterando todas essas condições. Ok? Então, eu tenho lá à vista, cartão de débito, crédito de 1 até 10 vezes, cheque de 1 até 10 vezes, né, boleto de 1 até 10 vezes, a combinar, carteira, receber, a pagar e múltiplos pagamentos. O que é múltiplos pagamentos? É quando eu utilizo, eu estou fazendo uma venda, o cliente me vai dar um dinheiro, eu faço cartão de débito, cartão de crédito, bandeira 1, cartão de crédito, bandeira 2, e 2 vezes, 3 vezes, não importa. Então, tem mais de uma condição. Só que isso aqui é muito importante você estar atento, porque dentro da condição de pagamento, eu tenho um cara que define quais são as rotinas, quais são as alíquotas de tarifas bancárias consideradas. Essa rotina, né, que a gente chama-se meio de pagamento. Tá? Então, na condição de pagamento, eu coloquei aqui cartão de crédito uma vez, mas aí você fala assim, poxa, mas o meu cartão é bandeira Visa. Eu tenho Visa uma vez com uma taxa e eu tenho Master uma vez com outra taxa. Ok? Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui, cartão de crédito Visa
qual é a tarifa da Ela e qual é a tarifa da Cielo. Então, aqui dentro, o meio de pagamento, ele está falando crédito parcelado em 2 vezes. Esse meio de pagamento tem uma tabela também lá, meios de pagamento. Então, lá está escrito dinheiro, permuta, a receber, duplicar. Então, a crédito parcelado uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Então, qual é a forma de parametrizar corretamente essas tarifas? Eu não preciso abrir a condição de pagamento e depois abrir os meios de pagamento. No próprio cadastro de condição de pagamento, eu já tenho acesso a ele. O meio de pagamento, quando eu clico no sinal de mais, ele edita o cadastro. E aí ele fala para mim o seguinte: crédito parcelado em 2 vezes? Não. Crédito parcelado vai ser em 2 vezes? Qual é a operadora? Aí eu vou cadastrar aqui Cielo ou Ela, certo? Qual é o valor da tarifa, certo? E qual é o plano de contas que ele vai contabilizar a tarifa lá no meu plano. Vou falar tarifa de operação de cartão de crédito. E se vai ser em percentual ou se vai ser em valor. Ok? Na versão 37, nós temos um recurso a mais aqui, que eu vou atualizar para você. O que essa função faz? Ela efetua a baixa automaticamente da tarifa no sistema. Então, quando a gente fala em tarifa bancária, eu faço uma venda, por exemplo, R$100. O banco, e passo o cartão de crédito uma vez. O banco vai acreditar na minha conta o valor líquido, já descontado da tarifa, correto? Vai lá descontar, por exemplo, R$97,50, 2,5% de tarifa. Aí, o que acontece? O sistema bancário, ele gera para você o valor do contas a receber de R$100, valor cheio. Mas gera automaticamente uma tarifa no valor de 2,50. Ok? Isso, exatamente. Um menos o outro é o saldo final. Ok? Então, só que quando eu for dar a baixa no meu sistema, o sistema vai listar para mim o valor total. E aí, onde eu vou fazer a pesquisa? Através do número da autenticação, certo? O número da autenticação do cartão de crédito, ou seja, o número da MSU, que é aquele númerozinho que aparece no cupom quando você passa o cartão de crédito. Isso a gente vai mostrar na parte do treinamento financeiro. Ok? Mas a configuração ela acontece aqui. Então, aqui eu estou dizendo que quando for crédito parcelado 2 vezes, e aí eu posso definir, eu tenho crédito parcelado 2 vezes para o Visa Cielo, que a minha tarifa vai ser de R$3,80. E aí eu posso ter também o crédito parcelado 2 vezes, Visa, ela como é operadora, certo? E aqui vai ser 2,5, ok? Olha lá. Isso, se eu clicar aqui na lupinha, o sistema vai mostrar para mim as alterações que eu fiz. Olha lá, 2 vezes Visa Cielo, 2 vezes Visa Ela, ok? Então, uma vez que eu defino essa regra, o sistema já vai saber que quando for uma vez Visa Ela, ele já vai buscar para mim a alíquota, né, a tarifa, o percentual da tarifa correta. E nesta condição de pagamento, o que o sistema faz? O sistema ele permite também colocar adicional à tarifa, certo? Ao valor financeiro. Então, por exemplo, R$100. Se eu coloco um adicional de 1%, se eu colocar um percentual de 1%, o sistema vai fazer o quê? Ele vai agregar 1% a mais ao valor da parcela. Ok? Mas ele vai gerar a tarifa para mim, bruta, e vai adicionar um percentual caso eu queira. E eu posso definir valores mínimos para a venda. Então, por exemplo, uma venda de R$100, eu não vou passar no cartão. Então, se eu falar que o mínimo é R$200, se eu tentar passar nessa modalidade, cartão de crédito uma vez, o valor de 100, ele não vai permitir que eu efetue a venda nessa condição. Ok? Muito bem. Só que aqui merece a atenção para alguns pontos, porque as condições de pagamento, elas definem algumas situações no momento da venda. Por exemplo,
condição chamada boleto. Boleto uma vez. Para eu permitir que o sistema, que o vendedor efetue uma venda no boleto, eu posso definir que vai ser verificado o crédito. Ou seja, se eu faço uma venda para um cliente, esse cliente ele tem títulos pendentes na empresa, e eu vou fazer uma nova venda, mesmo que os títulos têm que estar em aberto, evidentemente, no ponto a receber. Se eu vou lá e faço uma nova venda, o sistema aberto, é tanto vencido quanto aberto. As duas situações. Ah, mas o cliente vai vencer ainda, não importa. O sistema ele te alerta. Ok? E aí ele aparece uma mensagem na tela, existem informações financeiras pendentes. E aí ele pede o login e senha para continuar, se essa informação tiver como sim. Login e senha do administrador. Ok? Então, se for no cartão de crédito, essa informação não precisa. Mas se for no cheque, se for no boleto, se for na promissória, se for no fiado, se for no fio do bigode, você tem que pedir para colocar, para que na hora que o vendedor efetuar a venda, o sistema alerte e peça login e senha de administrador para prosseguir com a venda. Ok? Outra situação, validar parcelas financeiras. Se tiver como sim, o que acontece? O sistema, você vai lá, lançou no sistema uma venda de R$1.000, dividiu ela em 4 vezes. O sistema ele gera automaticamente as 3 parcelas. Mas se, porventura, o operador alterar o valor da parcela, por exemplo, se ele colocar 1 centavo a mais ou 1 a menos, se aqui tiver como sim, ele não vai conseguir fechar a ordem de serviço enquanto ele não fazer com que os valores da parcela financeira batam com o valor da venda. Ok? Beleza. Aqui eu já expliquei o meio de pagamento, é o meio que vai definir as condições. Por exemplo, aqui o meio de pagamento, boleto. O boleto tem uma taxa de 1,50. Certo? Se eu quiser controlar a minha despesa financeira, por isso que inclusive está até alterado o plano de contas. Tarifa de cobrança bancária. No cartão está tarifa de operação do cartão de crédito. Certo? Então, se eu coloco aqui o valor da tarifa, o que o sistema faz? Ele gera no contas a pagar uma tarifa de 1,5%. Aqui no caso está em valor. Então, 1,50. Se for em percentual, eu vou lá e defino aqui qual é em percentual. Ok? Muito bem. Aí ele pergunta, se o valor do financeiro cair em feriado no final de semana, o que você gostaria que o sistema fizesse? Vai antecipar o vencimento próximo dia útil? Vai ignorar ou vai calcular com o próximo dia? Né? Então você pode definir isso também. Né? Qual é o código da descrição da nota fiscal eletrônica? Por exemplo, se eu for emitir uma nota fiscal dessa venda, com essa condição de pagamento, o que eu quero que apareça lá na condição de pagamento como a aba fatura, né, da nota fiscal? Qual é a modalidade? Então você pode colocar outros, ou crédito, ou dinheiro, aí você que define. E aí, o sistema também permite você ratear, ou seja, dividir, fracionar os valores adicionais, se você coloca lá no valor adicional na parcela, também pelos itens. Para quê? Para que o total dos itens, né, de produtos e serviços na ordem de serviço batam com o total das parcelas. Por exemplo, vendi um produto de valor de R$100, redondo, e a condição de pagamento é 1,50. Se eu colocar aqui, por exemplo, um adicional de 1%, ele vai calcular R$1, certo? Só que aí a parcela financeira vai ser de 101 e o valor total do produto vai ser de 100. Se aqui tiver como sim, o que ele faz? Ele pega o valor da parcela a mais, lá de R$1, e adiciona no produto. Então, o produto que estava R$100 passa a ser 101, e o produto e a parcela também 101. Ok? Então, o padrão está combinando. E aí ele pergunta se você quer que esta condição de pagamento boleto uma vez apareça na rotina de compras, sim ou não, ou somente na rotina de vendas, sim ou não. Então, eu posso ter aqui condições de pagamento que eu, por exemplo, eu não quero que a condição
procurar receber aparece na rotina de compras. Então, se eu vou lá e coloco aqui compras, não. Na hora que eu efetuar uma compra no sistema, essa condição de pagamento vai aparecer lá. Mesma situação nas vendas. Se você falar, não, essa venda, essa condição de pagamento aqui, boleto 10 vezes, eu posso comprar em 10 vezes, mas eu não vendo em 10 vezes. Então, é simplesmente você coloca 15 aqui na venda, sim ou não? Não. Ok? E depois, nós temos aqui, por exemplo, eu tenho aqui uma condição de pagamento em 10 vezes. Como que o sistema vai gerar 10 parcelas automaticamente no sistema? Com base nesses intervalos. Então, aqui eu estou falando que é 30, 60, 90, 120, 150, até 300x. Então, ele está gerando para mim. Se tiver entrada, o que eu faço? Eu coloco 0 barra, certo? 0 barra. Então, aí ele está dando entrada 30, 60, 90. É dessa forma que o sistema vai fracionar para mim o valor total da ordem de serviço.